Oi! Viva malta incrível! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma mentoria com Jesus. E hoje falaremos particularmente sobre o divórcio. O divórcio, um tema que hoje está tão presente e que vai trazer muita libertação neste vídeo para muita gente. Acima de tudo, começamos por ouvir o que é que o nosso grande mestre, nosso mentor, tem a dizer sobre isso. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Isso quer dizer que Jesus começa aqui este tema por dizer o que está escrito na lei, em Moisés. Quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Isto quer dizer que Moisés permitiu o divórcio. Mas se Deus não apoia o divórcio, como é que Moisés, inspirado por Deus, vai permiti-lo? Vamos então perceber, Deus apoia o divórcio ou não? A verdade é que, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário até do que alguns cristãos pensam e que os deixa confusos de se Deus está ou não a apoiar o divórcio, permitindo-o, Deus na verdade mostra-se aqui um Deus como pouca gente o vê. Não punidor, mas flexível. Flexível em que medida? Vamos perceber mais um contexto sobre as pessoas que realmente estavam naquela época de Moisés. Então, antes de Moisés veio Abraão. E Abraão, como sabem, é que trouxe as pessoas para a terra prometida, Canaã, onde Moisés agora está a formar a lei. Mas onde é que essas pessoas, antes de morarem a Canaã, moravam? Elas moravam numa terra onde era a Mesopotâmia e a poligamia era permitida lá. Sim, a poligamia era uma prática muito disseminada por aquela cultura. Ou seja, era muito frequente os judeus casarem-se e descasarem-se. E, portanto, ou seja, é algo que já vinha de trás, enculturado, porque bastava às vezes um homem não gostar da maneira como a esposa cozinhava, ou gostava mais de uma ou de outra, ou então encontrou uma mulher diferente, e isso fazia com que fosse muito fácil e banal eles divorciarem-se, o que causava uma grande atrocidade ao plano inicial de Deus, que era homem e mulher juntos numa só carne para o resto da vida. Então o facto de haverem muitos relacionamentos também era um aspecto problemático, na medida em que se um só relacionamento já nos dá muitos desafios, que são realmente saudáveis e supostos, mas para uma vida inteira, imaginem vocês terem um casamento com mais do que uma pessoa. Já é todo um complexo em que às vezes um homem podia gostar mais de uma característica de uma mulher e até elogiá-la, e a outra mulher sentir-se ofendida, sentir-se menos amada e não gostar. E isso já dava problemas no relacionamento. Então, demos aqui 2 exemplos de várias intrigas que justificavam o divórcio ser muito banal na Mesopotâmia. E as pessoas que vieram para a Terra Prometida, o povo de Deus, vinha com isso entranhado na sua cultura, o que fez com que Deus se mostrasse flexível àquele contexto, àquelas pessoas. E mais tarde vamos ver que isso ainda vale para nós, e realmente se desse esta permissão para as pessoas se divorciarem, para que isso não chocasse as pessoas e elas conseguissem aproximar-se mais de Deus e ver que Deus as permitia que elas dessem o seu melhor, que na altura, por estar tão enraizado nelas o divórcio, Deus não permitir o divórcio só iria afastá-las mais de Deus. Sim, porque quando Deus, na verdade, viu aquele comportamento daquele povo, na verdade o que está escrito, o que lá se pode entender é que de facto aquele povo estava com um coração duro, um coração endurecido, não é? E o nosso Deus, vamos dizer, não é um Deus, digamos, só punidor, que quer as coisas, não é, de forma ditatorial. Não, ele de facto, ele é compassivo, ele de facto é longânimo, ele de facto demora a irar-se, ele de facto quer-nos perto dele e dá-nos imensas oportunidades, e lá está, a sua tamanha flexibilidade neste contexto sagrado, neste contexto divino que é o matrimónio. E também podemos ver, digamos aqui, a complacência, o amor de Deus, a mansidão de Deus e o quanto também Ele tem, digamos, essa esperança nos seres humanos, na medida em que Ele conhece o nosso coração e sabe quais as melhores ferramentas para o amolecer e para que de facto nós também o deixemos entrar.
E outra característica muito importante de Deus, que complementa todas estas que foram enumeradas agora, é que Deus é um Deus de processos. E, portanto, se Ele é flexível e tem um plano para nós, Ele sabe, e através do princípio, por exemplo, da semeadura e da colheita, que já podemos ter aqui mencionado, que para tudo e para haver mudança é preciso um processo. Então, é a mensagem principal que Jesus, que no versículo 31 relembra o que Moisés disse, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio, relembra esta história e faz a introdução ao início do processo, que agora em Jesus vai ter outro complemento no versículo 32, que é o que vamos ver, e que se iniciou por este processo de aceitação por parte de Deus da nossa condição na altura. Mas o que é oferecido como agregação? O que é oferecido como próximo passo para Jesus? Aqui lá está, tal como Jesus diz, não é? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Aqui notamos que Jesus realmente está a evidenciar o quão importante é não haver esta separação, é não haver este divórcio. Não obstante, tendo em conta, lá está, o tal coração duro que já referimos lá atrás, e há aqui, digamos, uma possibilidade de, se vemos que as condições não estão, digamos, favoráveis a um relacionamento saudável, um matrimónio saudável, e lá está, aqui um exemplo que nós temos, é a imoralidade, o adultério, e se de facto os cônjuges não encontram condições para permanecer juntos, então aqui Jesus acaba por dar na sua maneira de chegar perto de nós, da sua maneira de mostrar a sua flexibilidade divina, por dar estas alíneas, digamos, este acrescento à lei de Moisés. Então Jesus, ele não vem revogar a lei, ele vem complementá-la. Ele vem complementá-la com uma mensagem de bom senso, porque ele viu que quando a lei foi implementada as pessoas continuaram muito a pecar. E esta mensagem de bom senso de Jesus chama a nossa libertação, para que nós não nos apoiemos na lei. Se é possível o divórcio, então vamos nos divorciar. Não, Jesus traz aqui um bom senso. Apesar de ele dizer aqui no versículo 31 o que foi dito na lei. Mas tu podes pensar, então a lei deu permissão a toda a gente, Deus fez com que houvesse esta mensagem de flexibilização. Sim, é permitido um divórcio, mas podemos ver pelas palavras que Jesus cita, e aqui já vamos passar mesmo para a análise das palavras de Jesus, que a própria citação de Moisés, que está lá em Deuteronômio, escrito na lei, e isto mostra que Jesus também tem um grande conhecimento das Escrituras, é que quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Estas são as palavras de Jesus, e se Jesus ele chama a esta parte da citação é porque ela é muito importante. Qual é a mensagem que ela nos dá? Bem, nós vemos que é uma mensagem de libertação, porque é um dever de quem se divorcia oferecer a carta de divórcio, um certificado de divórcio, o que torna o divórcio oficial. O que é que este divórcio oficial tem a ver com esta mensagem que Jesus quer transmitir, de libertação? Porque é mesmo uma mensagem que Deus nos dá, que é o principal objetivo também neste vídeo, é de nos trazer a mensagem de que quando nós nos divorciamos, isso não tem que ser um peso para nós, para o resto da nossa vida. Em que medida? Quando o divórcio se torna oficial, através do certificado de divórcio, é permitido às duas pessoas que regressem à sua normalidade. E então é isto que está escrito na lei, é uma mensagem de libertação tanto para o homem como para a mulher, que Jesus introduz a dizer: nós não queremos prender ninguém, em que os dois podem ter a certeza que têm o dever, se um deles se quer divorciar, e aqui vamos ver que o divórcio ocorre sempre da parte de uma pessoa primeiramente, é sempre primeiro uma pessoa que se quer divorciar e a outra não o pode obrigar, não é, a ficar na relação. Esta é uma pessoa que não quis sair da relação, mas que, através do respeito que tem pela liberdade do outro, teve que respeitar a decisão, tem esta mensagem de libertação para a sua vida. Então nós queremos dizer que tu, que te divorciaste, às vezes contra a tua vontade, Jesus está aqui a dizer e a citar a lei. O teu divórcio deve ser oficializado para que seja um marco na tua vida e tu não fiques com
com esse peso, tanto para o homem como à mulher. Esta lei que por vezes parece nos castrar, na verdade ela traz-nos uma mensagem de libertação. Sim, então quer dizer agora que nós podemos divorciar-nos, agora que, pronto, tudo é lícito, portanto Jesus já veio, estamos libertos, vamos divorciar-nos a torto e a direito. Então, a verdade não é essa. A verdade é que lá está, o plano original, ele mantém-se. E nós também, no decorrer destas mentorias e também no estudo da Bíblia, nós realmente podemos entender que Deus preza muito o plano original dele. Ele criou o ser humano, o homem e a mulher, para estarem juntos em uma só carne, lá está, durante toda a vida. E isso é algo que edifica tanto o homem como a mulher. Na própria relação, eles têm a oportunidade de crescer também para Deus, na medida em que o próprio matrimónio acaba por ser a materialização de Deus aqui na Terra. Por isso, não há forma mais plena de ser humano se desenvolver e de crescer em direção a Deus, a não ser também pelo matrimónio. E dessa forma, então, podemos verificar que, de facto, é um grande desejo de Deus que o divórcio não aconteça. E aqui, como estes, apesar de serem 2 versículos, que em Mateus 5 aqui Jesus nos traz apenas 2 versículos sobre o divórcio, eles são muito ricos. Então, se no versículo 31, que já analisámos, há esta mensagem de libertação baseada na lei, agora vem o bom senso que nós tivemos a falar. A verdade é que Deus não quer que nós nos divorciemos. Sim, nós realmente começámos a divorciar-nos a torto e a direito. Nós fizemos isso, nós realmente entendemos a mensagem dessa forma. E hoje em dia, infelizmente, o divórcio aumenta. Mas perceber as palavras de Jesus, elas estão realmente direcionadas para esta atualidade. Assim como a lei ainda está atual, a mensagem de Jesus também está atual, porque nós também precisamos de diminuir esta taxa de divórcio para que possamos fortalecer as nossas famílias e espalhar a mensagem que nós tanto queremos aqui na Terra. E para isso, Deus diz-nos como através de Jesus e do versículo 32. Sim. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. E nós dividimos este versículo 32 em 2 partes, porque ele tem aqui um "e" no meio, tem 2 casos lá dentro. O primeiro caso, como o meu marido leu agora, é que Jesus faz aqui um contraste com a lei. Ele diz, eu porém, lhes digo, e o que é que ele nos diz no primeiro caso? Quem se divorcia da esposa, ou seja, já estamos aqui a falar como falámos há bocadinho, lembram-se de nós termos dito que muitas vezes o divórcio parte só pela ideia de um dos cônjuges, seja o esposo, seja a esposa. Essa ideia é fomentada pelas forças malignas e pela permissão da própria pessoa, porque todos temos a nossa autorresponsabilidade, dentro de um dos cônjuges, e ele vai desenvolvendo essa ideia e vai plantando essa ideia e alimentando essa ideia e acaba por se divorciar. E Deus, através de Jesus, diz-nos, eu sei que vocês se divorciam, eu tenho a noção disso. E Jesus diz-nos, então, quem se divorcia, exceto por imoralidade, ou seja, a imoralidade aqui será ser a pessoa passiva no divórcio, ok? Se tu fores uma pessoa passiva no divórcio, quer dizer que o teu cônjuge, qualquer, seja o esposo, seja a esposa, quis se divorciar de ti. Então tu foste passivo. Essa imoralidade quem cometeu foi o teu esposo para contigo, ou a tua esposa para contigo, o teu cônjuge para contigo. Ou seja, a não ser que tu sejas uma pessoa que realmente tu só não vais manter o teu casamento porque a outra pessoa não quer e não a podes obrigar, então tu a faz cometer adultério. Tu estás a obrigar o teu cônjuge a cometer esse adultério e também vai ter que se divorciar de ti, porque não pode prender-te na relação, não é? Sim, e não obstante, também conhecemos aqui possíveis exemplos de pessoas que vão dizer não, mas ok, eu divorciei-me porque ele era viciado em álcool, em droga, ele estava com outras mulheres, ou seja, um monte de situações, de facto, que são muito desconfortáveis, desgastantes, de certa forma até atroz, ou seja, na medida em que corroem, não é, o matrimónio se não forem devidamente identificadas e tratadas. No entanto, são usadas como uma desculpa, digamos, leve e rápida para justificar esta
separação, este divórcio. Não obstante, se o matrimónio acaba por ser o reflexo de Deus aqui na Terra, certamente que o matrimónio, e essencialmente o matrimónio, acaba por ser um lugar de cura. E essa cura, ela é possível especialmente em Deus, na nossa vida, tendo Jesus Cristo na nossa vida. Portanto, claro que há momentos difíceis, claro que há situações complicadas, complicadíssimas, e também as pessoas têm diferentes resistências, têm diferentes capacidades de lidar com certas situações. Não obstante, gostávamos de deixar aqui uma mensagem clara de que se as duas pessoas têm intenção, que o matrimónio de facto é um lugar de cura, é um lugar para estabelecer relacionamentos saudáveis, e que isso é possível se de facto ambos quiserem isso. Portanto, se de alguma forma tu, esposa, ou tu, marido, de alguma forma estás a plantar ou plantaste no teu coração uma semente de divorciar-te porque achas que aquela pessoa já não dá mais, porque estás saturada, porque é impossível aturar aquela pessoa, então lembra-te desta mensagem, que de facto Deus tudo restaura, principalmente quando tiverem dois ou mais com a mesma intenção. Contudo, deixo uma ressalva, claro que também há situações de matrimónios em que de facto a situação torna-se, digamos, até intolerável, na medida em que pode haver certos abusos que acabam mesmo por comprometer o bem-estar, a vida de um dos cônjuges, ou até às vezes dos dois. Então, e muito também para proteger os cônjuges destas situações mais dramáticas, existe então a tal carta, o tal certificado de divórcio, a tal carta de desquite, que também acaba por prevenir estas situações. E para que Deus não nos deixe de passar a mensagem que há sempre um local para arrependimento, há sempre uma volta atrás. Mas como a mensagem principal do vídeo, para além da libertação, para quem não teve mais escolha, e nós dizemos que nós compreendemos e sabemos que os relacionamentos são muito difíceis hoje em dia, que nós não temos nenhum ensinamento, nem na escola, só estamos agora a começar a ter mesmo com esta difusão da internet, para trabalhar os nossos relacionamentos, trabalhar o nosso emocional. Mas queremos deixar aqui dois casos, duas dicas práticas. Uma dica para a pessoa que está a fomentar esse divórcio dentro dela, para o cônjuge que está a pensar desistir, tu que estás a pensar desistir, e para ti que estás a ver que às vezes estás a ter comportamentos nocivos e que não queres atrapalhar o teu cônjuge, queres parar mas não sabes como, ok? Que neste caso seria o cônjuge que estaria a causar o problema. Vamos aqui chamar uma mensagem de autorresponsabilidade e mostrar-vos duas formas práticas de como podemos evitar o divórcio antes que esses casos mais graves se aconteçam, porque, na verdade, a primeira mensagem de autorresponsabilidade vai já para as duas partes. Se chegaram a este caso em que se tornou insuportável e em que estamos a comprometer a vida da outra pessoa e têm tempo de relacionamento suficiente, ou seja, não foi uma coisa assim do início do casamento, se vocês já moram juntos há algum tempo, se vocês já estão casados há algum tempo e chegaram a este ponto, a responsabilidade é vossa. Sim, acaba sempre por ser uma decisão de as duas pessoas realmente perceberem se querem dar certo. Não obstante, quando assim não é, quando um não quer, dois não fazem. E por vezes, às vezes até por causa de crenças e de fés que muitas vezes não estão bem claras na nossa mente, no nosso coração, a pessoa, até que neste caso muitas vezes até foi passiva na decisão do divórcio, acaba por sentir uma certa culpa, uma certa represália em ter que se manter, ou seja, como se estivesse casado, não estando casado, e muitas vezes assumindo para o resto da sua vida toda uma vivência de peso e de culpa. Vamos então começar pelos dois cônjuges. Temos uma relação, vamos pôr este exemplo, uma relação em que um cônjuge está a ter comportamentos nocivos, por exemplo, ver pornografia, que foi o exemplo que demos há bocado, e o outro cônjuge tem esta informação e está realmente perturbado, sabe que é
pecado, não se está-se a sentir bem e está com dúvidas, a pensar até que ponto é que essa pessoa não me está a trair, até que ponto é que ver pornografia não é uma traição. Quer dizer, ele está a ver outras pessoas num contexto tão íntimo e está-se a sentir traído, não é? Mas esta pessoa que tem o comportamento nocivo, lá está, ela própria ela tem esta consciência, sim, não é uma coisa que eu queira fazer, ela sabe que é uma coisa má, só que não sabe como parar. E isto acontece muitas vezes, porque nós sabemos que quem tem um comportamento nocivo não gosta de ter esse comportamento nocivo, não é? Os vícios acabam por ser, principalmente quando tem impacto no corpo, um peso para quem os carrega. Ok? Então, vamos começar por qual pessoa? Por aquela que está presa no vício ou por aquela que está a sentir-se traída por o vício existir na relação? Presa no vício. Vamos começar então pelo cônjuge que está preso no vício. Tu que estás com um comportamento de vício, e aqui, para não nos limitarmos ao vício, pode ser um comportamento agressivo. E aqui já dá para os dois cônjuges, porque todos temos eles ao longo da relação. Tu que erraste. Então, a primeira parte, e isto aqui é a mensagem para os dois cônjuges, com foco naquele que errou agora. Sim, que errou e que erra constantemente a mesma coisa e que quer realmente parar com esse comportamento nocivo. Para quem está a errar, a mensagem que nós damos é: se tu estás a errar, tu plantaste uma coisa dentro de ti, ok? Tu não tens que sentir sentimento de culpa, nem tens que sentir que estás a ser um fardo para outra pessoa e que não tens que assumir de todo a postura de eu compreendo se ele se divorciar de mim. Não, até porque é importante ter a noção de que, como já falámos, o próprio matrimónio é um lugar também de cura. O primeiro pensamento, com base no matrimónio ser um lugar de cura, é que a cura é possível. E a cura tem que começar precisamente pela tua vontade e pela tua crença em que Deus quer e pode curar-te através de ti mesmo e através do teu cônjuge. Já vamos falar da atitude de quem está no outro lado, mas falando da tua atitude, tu que estás a ter o comportamento errado, tu tens que crer na tua própria cura, tens que crer em ti próprio, sair de um papel de não fazer nada quanto a isso, sair de um papel de conformismo e até de sentimento de culpa, e perceber que Deus te ama como tu és. Sim, Deus ama-te como tu és. E uma frase que nos tem libertado muito é a seguinte: o pecado, ele não está na ação. Ele está, antes de tudo, na mentalidade. Porque antes de nós agirmos, nós já mentalizamos a ação. E se tu estás realmente a ter esse tal comportamento agressivo, a ter esse vício, é porque isso criou primeiro na tua cabeça, tal como se cria a ideia de divórcio, ok? Que também é um pecado. Então tu que estás a ter o comportamento nocivo, vamos convidar-te a ir à origem das tuas emoções. E é aqui que está a dica prática para a cura de qualquer vício. É ir à origem do ciclo emocional que te faz ter aquele vício. Vamos à origem e sabemos que este é um processo doloroso e sabemos que este é um processo profundo, mas é preciso dentro de nós, e aqui já apelamos à autorresponsabilidade dos dois, porque se é um processo de cura, nós garantimos que Deus vai garantir o vosso desfruto no processo, mas se é um processo de cura vai ter momentos desagradáveis que não vão agradar a nossa própria consciência, porque o próprio vício é um comportamento de fuga, não é? Mas é o nosso melhor. Então, tu tens que primeiro aceitar que esse é o teu melhor neste momento e que Deus te ama na mesma, porque Deus quer o teu coração, Deus não quer as tuas atitudes, Ele quer o teu coração, porque Ele sabe que se tu lhe des o teu coração, Ele consegue limpar-te de dentro e isso vai se refletir futuramente nas tuas atitudes. Ele não te quer com a atitude perfeita agora. E isto é muito importante perceberes para tu aceitares o teu estado atual. Se tu não aceitares o teu estado atual, tu não vais conseguir curar-te. Ele quer o teu coração agora. Então tu tens que acreditar que já estás a ser curado e aproveitar o processo e ficares feliz por já estares a ser curado assim que tu aceitas. Eu não sou mais esta pessoa, eu não sou mais este vício. E esta é a atitude correta para a pessoa que está dentro do vício. Sem esquecer que muitas vezes o nosso próprio cérebro vai-nos querer enganar, pode querer te enganar dizendo: como é que não és essa pessoa se estás a fazer uma coisa? Como é que não és essa pessoa se ainda ontem fizeste a mesma coisa? Como é que não és essa pessoa se eu vejo que tudo o que estás a fazer comprova que és essa pessoa? Mas é importante ter ciente de que a condição não nos define. O que realmente define a nossa direção é a intenção que está no nosso coração. Lá está, a tal mentalidade, a maneira como tu pensas. É verdade. Essa mentalidade é que te vai fazer com que tu
comproves ao teu próprio cérebro que te está a dizer que tu és essa pessoa que tu não a és. Nunca vais conhecer esse corpo limpo do vício se não acreditares através da fé, que é a esperança nas coisas que ainda não aconteceram e a crença forte nas coisas que nunca se viram, que nasce dentro de nós. Tens que primeiro mentalizar-te, depois de acreditares na tua cura, mentalizar-te curado e alimentar juntamente com o teu cônjuge, chegares ao pé dele e dizeres: meu amor, eu acredito que eu posso mudar. Sim. E eu tenho fé em mim. E é essencial também este pormenor, ou seja, haver esta abertura, esta transparência entre o cônjuge, porque realmente nós podemos ter as melhores intenções. Se nós não tivermos a abertura de partilhar com o cônjuge, de pôr a luz onde realmente está, digamos, o entrave, a verdade é que esse entrave, essa semente das trevas, vai continuar a germinar. Porque enquanto não houver luz, Deus é tão bom, Ele ama-nos tanto que Ele até nos dá a possibilidade de nós não nos curarmos se nós não quisermos, ok? Deus até é capaz, digamos, de, entre aspas, não saber aquilo que nós não lhe queremos dizer. Portanto, essencialmente tudo está, e entra aqui muito a questão da autorresponsabilidade, que é tu enquanto homem, tu enquanto protagonista, tu enquanto mulher, enquanto cônjuge realmente interessada na mudança, na transformação interna, de trazer luz para dentro de ti. E isso implica realmente trazer luz no matrimónio, porque lembremos que o matrimónio é o reflexo de Deus. Portanto, a relação entre os cônjuges também deve ser fluida nesse aspecto, deve ser transparente, porque só assim é que, digamos, se abre a possibilidade de haver a cura. E isso também funciona com a questão, por exemplo, da confissão, para as pessoas que realmente, por exemplo, vão à igreja e confessam-se a padres. De facto, lá está, a confissão, a exposição ajuda a curar. Não obstante, o plano inicial de Deus, que é o matrimónio, ou seja, é o sítio sagrado, é o sítio onde realmente todas as bênçãos caem através dos cônjuges, quando estes, em unidade, procuram caminhar num só sentido. E neste caso aqui que falamos, é no sentido que vai exatamente contra, não é? O sentido oposto ao divórcio. Sem comunicação não há nada. Vamos agora passar para a cura por parte daquela pessoa que não está necessariamente a ter atividade no comportamento negativo. Então, esta pessoa, nós temos uma mensagem para ti. Podes pensar que não estás a cometer o maior erro, que a outra pessoa é que está a errar, que a outra pessoa é que precisa de ajuda. Nós vamos dizer-te, se a outra pessoa teve esse comportamento errado, é porque tu própria estás a complementar essa energia, tu própria erraste e estás a deixar lacunas nessa pessoa que estão a potencializar o vício dela. Pronto, e aqui as pessoas que realmente não gostam de assumir a tal responsabilidade, não é? Até porque o cérebro, naturalmente, ele gosta de sair dessa posição de dor, de não encarar, de não se confrontar com a verdade, não é? Ainda para mais quando o erro está, digamos, estampado, que é do outro, ou seja, que a ação, digamos, nociva parte do outro, é muito confortável para o cérebro, para o ego, digamos, ficar numa posição de não, eu não tenho nada a ver com isso, ele é que faz, não sei eu que faço. Na verdade é que a partir do momento em que os dois se tornam uma só carne, há uma corresponsabilidade nos comportamentos de cada um. Sim, é verdade, a salvação é individual, não há dúvida nesse aspecto. Não obstante, o crescimento também de cada um também parte muito desse relacionamento, dessa interação. E, querendo ou não, os cônjuges acabam por se modelar um ao outro. E, portanto, comportamento gera comportamento. E é importante que haver essa introspeção, essa autorresponsabilidade de perceber, mas de que forma é que eu poderei estar ou não a compactuar com certo comportamento nocivo da outra pessoa. E há várias evidências disso, nós podemos dar algumas. Tu tens mentalizado, orado e abençoado o teu cônjuge como uma pessoa já livre desse vício, ou tu tens caído em desacreditar que ele é passível de mudança? Tu tens visto o que é que tu podes fazer, tens procurado essa solução. Então a nossa dica prática para ti é pensares no teu cônjuge, acreditares com ele
na cura dele. Embora às vezes ele possa estar até naquele processo de descrédito para com ele próprio e frustrado, não reforçares esse comportamento nele. Porque a pessoa pode até repelir-se de ti quando tu dizes: não, amor, eu sei que tu consegues mudar, eu sei que tu consegues. Não se trata de um jogo de expectativas. Trata-se de tu perceberes como é que o teu cônjuge, que está a passar por uma fase difícil, tornas essa fase difícil tua e dele, abraças essa fase difícil tua e dele e percebes como é que ele se está a sentir, e compreendendo como é que ele está a sentir, podes abençoá-lo consoante a capacidade dele, se ele realmente já estiver a acreditar como é que ele de facto pode receber a tua ajuda. E uma fase muito principal é a fase em que vocês os dois decidem que aquilo vai ser um problema vosso e não só dele, e em que tu o abraças. Portanto, estas são as nossas dicas práticas e principais para tanto tu que estás a ter o comportamento agressivo, que estás a ter o comportamento nocivo, como para tu também que estás a receber esse comportamento da outra parte. Lembrando sempre que nós erramos e vamos invertendo sempre os papéis ao longo do tempo, porque toda a gente tem os seus defeitos. Agora vamos à terceira parte deste versículo, terceira e última. E nesta parte Deus diz-nos que, através de Jesus, que... E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. E isto aqui vai reforçar a mensagem de libertação, de ser preciso mesmo haver esta carta de divórcio. Porque o que nós temos aqui deixar-te é uma... Deixar-te ou deixar-vos até, nós aconselhamos que vejas este vídeo com o teu cônjuge, inclusive. Para vocês que estão a ver o vídeo juntos e também para ti que estás a ver o vídeo sozinho para te cultivar, aconselhamos que falem entre vocês os dois e que pensem individualmente: vais ser o desistente ou vais ser aquele que persiste? Porque nós conseguimos ver as consequências através desta fase de Jesus, através desta terceira parte, de tu realmente não te chegares a decidir. Não te chegares nem a decidir se tu queres ficar ou se não queres ficar. Porque se tu não decidires, eu não vou desistir, o casamento não vai andar para a frente. Então aí, Deus põe-nos esta possibilidade através da lei do divórcio, e Jesus diz que se te vais divorciar, então divorcia-te. Porque se tu não te divorciares, mas no fundo tu já estiveres com essa cultura de separação dentro do casamento, quem se casa com essa pessoa que foi rejeitada pelo seu cônjuge, ela própria comete adultério. E portanto é um adultério já de muita gente, só porque vocês os dois não se decidiram e deixaram essa semente crescer dentro de vocês. E aqui reforçamos mais uma vez que a comunicação é o mais importante. Sim, e acima de tudo é importante deixar bem claro que Deus de facto ele abomina o divórcio. Ele abomina o divórcio pelos vários motivos que já falámos aqui, mas essencialmente também pelo mal que o divórcio causa nas pessoas. Porque o casamento, de facto, as duas pessoas tornam-se uma só carne, e quando vem o divórcio é como se fosse uma ruptura abrupta, não é? E nesse caso ficam as feridas, as pessoas levam partes uma da outra, e isso a nível também espiritual e também de laços almáticos que causam uma grande confusão, vamos dizer assim. Portanto, ficam aqui duas perguntas: vais ser aquele que vai investir ou vais ser aquele que vai fugir? Vais ser tu que vai persistir ou vais ser tu que vais desistir? Faça um dia incrível! Até já.